Pronto. Vamos, então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo. Este é o segundo vídeo que a gente faz aqui do grupo de pesquisa em finanças digitais da UFPE. No primeiro, eu não fiz os agradecimentos, né, aos parceiros desse grupo, o Centro de Informática, o Departamento de Economia, o Softex, o Grupo de Iniciativa de Ativos Digitais da César School, enfim, o próprio Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que nos certificou, enfim, e aqueles que têm assistido o primeiro vídeo, e daqui por diante a gente vai ter um aumento de audiência. Então, sem mais delongas, a gente viu no primeiro vídeo um arcabouço para a governança de ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais. Hoje a gente vai ver noções para um arcabouço de arquitetura de ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais. Então, rapidamente, a gente vai correr uma agenda que perpassa aspecto de organização industrial até então. Nós vamos cobrir um pouco da experiência brasileira recente no setor financeiro, o paradigma que a gente está tratando aqui, privilegiando, aliás, de ecossistema de negócio, uma arquitetura central baseada em plataformas, os efeitos de rede e os efeitos dos dados em rede, que são as questões mais complexas dos dias atuais, com inteligência artificial, e as nossas iniciais conclusões. Bom, indo direto para esses aspectos da organização industrial, a gente percebe que pode ser tratado tanto do ponto de vista do enfoque da empresa, quanto, mais à frente, como a gente vai colocar, o enfoque de ecossistemas de negócio. Então, olhando ainda por esse enfoque da empresa, a literatura aponta dois processos relevantes da organização industrial, e aí dos setores econômicos, financeiros incluídos, que são a verticalização e a concentração. Do ponto de vista da verticalização, o contraste é a desverticalização, e do ponto de vista da concentração, é a desconcentração. São fenômenos que ocorrem em determinados momentos. Então, iniciando pela verticalização, a gente tem o conceito da cadeia produtiva. Você verticaliza quando você integra ao seu processo de produção segmentos que estão antes da sua atividade ou depois da sua atividade. No caso aqui, uma indústria manufatureira, vocês percebem aqui os fornecedores de insumos e os produtores de commodity na região upstream da cadeia, ou seja, antes da indústria, e depois da indústria, o distribuidor, o revendedor e o varejista. Isso do ponto de vista da integração vertical. Do ponto de vista da integração horizontal, seria um industrial assumir indústrias equivalentes ou semelhantes à sua. Então, seria uma integração lateral do ponto de vista econômico. Se você olha para a indústria automobilística, seria uma montadora comprar um ofertante ou um segmento de ofertante, do ponto de vista para trás, e para frente seria comprar uma cadeia de distribuidores de automóveis, seria para frente, aí seria uma integração vertical. Do ponto de vista horizontal, seria uma montadora comprar ou se fundir com outra montadora. Historicamente, a gente viu na indústria automobilística exemplos como esse. Isso aqui é um canteiro da Ford nos Estados Unidos na década de 20, no século passado. Então, nesse retrato, ou nessa paisagem aí, a Ford detinha tudo, ela integrava tudo.
o fornecimento de água, o fornecimento de carvão, de minério de ferro, e com o tempo essa atividade foi se desverticalizando para o cenário que a gente hoje tem de processos distribuídos. Isso também ocorreu com a computação. No início da computação, a gente tinha os mainframes, que empresas como a IBM integravam tudo, ou seja, desde o equipamento até o software embutido e os equipamentos acessórios. Isso aí foi desverticalizando em segmento de software e segmento manufatureiro, e as décadas seguintes também isso aconteceu ainda mais desverticalizadamente. Na indústria de bancos também ocorreu a mesma coisa, a gente tinha sistemas integrados, verticalizados, e depois a gente passou a ver, com o tempo, mais competição caminhando para a desverticalização. Uma das grandes, um dos grandes fenômenos desse processo de desverticalização foi o surgimento ou a consolidação do Shadow Banking System, um sistema bancário sombra ao lado do sistema tradicional, e isso espelhou o que a literatura aponta como um novo modelo de negócio do setor bancário. Ou seja, se antes o modelo era originate to hold, ou seja, o banco originava transações e ele próprio mantinha essas transações, com o tempo o modelo de negócio passou a originar transações e distribuir, vender, e para que outros atores, outras empresas processassem essas atividades. Então, esse fenômeno do Shadow Banking System emergiu com grande ênfase na crise de 2007, 2008, quando as pessoas perceberam a dimensão daquilo. Para vocês terem ideia, em 2008, esse sistema aí compunha algo em torno de 20 trilhões de dólares. Isso era muito maior do que o sistema tradicional bancário. Um efeito que foi decorrente desse processo de desverticalização foi o surgimento das chamadas fintechs, ou a evolução das fintechs, quando a gente saiu de um processo de digitalização inicial dos sistemas e processos bancários, passamos a um processo de incorporar as finanças nos produtos e nos processos, até chegarmos ao atual estágio da chamada finança descentralizada. Falando agora um pouco da concentração e da desconcentração, a gente constata na história, e principalmente na economia americana, uma grande concentração das atividades bancárias, seja em ativos também. A tendência é de um grande espaço de tempo dessa concentração de ativos em poucos bancos. No caso brasileiro, a mesma coisa aconteceu. Só pegando aqui esse século, a gente vê a tendência de concentração nos principais 3 bancos brasileiros. Isso ocorreu até um determinado patamar, e quando a gente percebe que, a partir de 2016, há uma desconcentração dessas atividades, e a gente vai tratar um pouquinho à frente. E esses processos culminam com um aumento interessante da inclusão financeira, ou seja, a gente vê a desverticalização e a gente vê a desconcentração, e, simultaneamente, a gente percebe também um fenômeno de inclusão financeira que a gente vai destacar particularmente com a experiência brasileira recente. Então, nesse slide, vocês podem ver que o percentual de pessoas com contas em banco aumentou significativamente a partir de 2011, um aumento também no número de cartões de crédito por parte da população, um aumento também interessante nos cartões de débito da população,
E nos mercados de capitais, a gente vê o ingresso de cada vez mais pessoas físicas na Bolsa, na B3, a gente vê uma participação maior do crédito advindo do mercado de capitais, a gente vê o crescimento do crédito para grandes empresas também do mercado de capitais, então todo esse crescimento ele vem concomitantemente aos processos de desverticalização e desconcentração dessas estruturas de organização industrial. Um marco bastante importante nesse processo, e que foi apontado recentemente pelo economista Gustavo Franco, é isso que ele classifica como a existência de duas esferas no setor financeiro brasileiro. Uma que é aquela que ele chama a esfera bancária tradicional, e a outra é a esfera do sistema brasileiro de pagamento, tudo isso marcado pela Lei 12.865, de 2013, com a regularização dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento. Então, ele faz essa apresentação em 2020 e consolida recentemente numa homenagem que foi feita a ele por advogados da Universidade de São Paulo, num evento marcando o livro dele, A Moeda e a Lei, onde ele volta a apresentar esse esquema, essa arquitetura desses dois sistemas, e isso denota que o processo de desverticalização do Brasil precisa ser melhor entendido, porque nós temos que contar agora com dois sistemas de organização importantes. Bom, uma vez que a gente percebe que a desverticalização surge e a desconcentração aumenta, é necessário perceber de que maneira esses dois fenômenos acontecem e como o paradigma de ecossistema de negócio pode nos ajudar na interpretação desses dois processos. Aí a gente utiliza o enfoque do ecossistema de negócio, trazendo, pelo menos ao meu conhecimento, dois dos grandes scholars que trabalham esse paradigma novo, que são o professor Adner e o professor Kapur, dos Estados Unidos. O Adner privilegia um enfoque que é muito mais voltado para as atividades e o Kapur voltado mais para os atores envolvidos. Então, aqui estão alguns dos conceitos que eles privilegiam. O Adner privilegia uma estrutura de alinhamento de um conjunto de parceiros multilaterais que precisam interagir de forma a focar numa proposição de valor para que ela se materialize, e o Kapur trabalha com um conjunto de atores que contribuem para a oferta dessa proposição de valor. E aí a gente tem todo um entendimento do que cada um desses enfoques, dos dois escolas, privilegiam. Aqui um pouquinho do Kapur, eu vou deixar para quem se interessar mais aprofundar nesses conceitos que os autores privilegiam, mas eu queria dar um destaque aqui especial ao Kapur, professor Kapur, que evidencia a perspectiva dos ecossistemas e sua criação de valor a partir de complementaridades entre esses atores e interdependências entre esses atores. Na realidade, ele aponta que a natureza dessa interdependência é algo que precisa ser esclarecido, porque simplesmente olhando para uma interdependência de um ofertante com uma empresa e um mercado de usuário específico, que não conta com um complementador, é diferente daquela entidade ou daquele ecossistema que contempla um complementador, ou uma empresa que
que auxilia no processo de produção. No caso aqui, o primeiro é apenas uma interdependência sequencial do lado da oferta, mas aqui na figura mais abaixo é uma demanda combinada de interdependência para atender os usuários. E isso se reflete na questão da estrutura de governança. Num primeiro momento, é apenas a empresa com os seus direitos de decisão que atua com esse ofertante ou esse supridor, e no caso abaixo do complementador, você tem um alinhamento de uma estrutura que tem que contemplar a ideia de ecossistema. Então, é muito interessante a visão deles, e isso rebate também no tipo de conformação de como esses complementadores atuam para apoiar o orquestrador do ecossistema. Então, aqui ele tem uma questão de pesquisa que é interessante, que é como é que esses complementadores se estruturam. Ele trabalha a ideia de clusters e centralidade desses complementadores. Ele evidencia que essa organização em cluster e a centralidade deles é importante para o processo competitivo. Eu não vou dar muito detalhe, mas é só para que vocês percebam que existem formas de estruturar o processo econômico de levar valor ao consumidor final. Aqui ele trata da periferia da complementaridade, e aqui ele aponta como a competição altera em função da diversidade de clusters de complementadores e da centralidade desses complementadores. Então, é interessante observar, imaginando como hoje o sistema financeiro está se especializando em várias ofertas de valor e que nós precisamos entender com muito mais cuidado para compreender como o valor é co-criado nesses clusters. O Capô usou o ecossistema do iPhone para chegar a essas conclusões e depois podemos avançar nos detalhes dessa pesquisa dele. Bom, mas a ideia aqui para vocês é demonstrar que o ecossistema ele se baseia em plataformas. Então, eu vou dar alguns hints de como a gente trata as plataformas para, em seguida, chegar em um dos alicerces das plataformas, que são os efeitos de rede. Eu estou pegando aqui um pouco de cursos que eu dei no César nos últimos anos, principalmente tratando de plataformas, ou seja, como é que o valor é criado, entregue e capturado em um ecossistema. Então, vem aqui o Capô nos iluminar que muitos ecossistemas se organizam no entorno da arquitetura, de uma arquitetura central baseada em plataforma e que serve como um alicerce para as empresas ofertarem produtos complementares e serviços. Na realidade, a literatura de 2015 para cá vem nos ajudando muito sobre esse conceito de plataforma. Esse livro aí é muito interessante, Platform Revolution, mas nesse próprio livro, os autores apontam 10 itens que são relevantes na constituição de plataformas. No meu curso, eu adiciono 2, que são os próprios conceitos e a competição e a comparação, que são importantes de discernir, que no livro não é tratado em grande profundidade. E aí eu venho com os conceitos dos próprios autores, tratando de plataforma como interações que possibilitam a criação de valor entre produtores e consumidores externos à plataforma. Isso é o conceito desse Platform Revolution. Depois nós temos
o matchmakers que entende a plataforma como algo que pode construir sobre ela e algo que facilita interações. Por isso é que os autores mais recentes colocam que existe uma leitura de engenharia das plataformas e uma leitura de economia e de management, de gestão das plataformas, mas tudo observando que tipo de interações são feitas. Aqui o livro Matchmakers. E a gente tem um do Chowdhury, que é um indiano, que é um dos coautores do Platform Revolution, que também privilegia esse enfoque duplo de construção e interação de atores. Está aqui o livro dele, Platform Scale. Mas o que eu queria dar destaque é o olhar dos economistas, principalmente o dos professores Rocher e Tirole. O Tirole ganhou um prêmio Nobel por trabalhar esse conceito de competição de plataformas em mercados de múltiplos lados. No caso aqui, esses são os papers iniciais da pesquisa dele e que ganharam grande relevância na literatura econômica recente. Aqui o destaque deles é para essa noção de múltiplos lados. Aqui aqui já é uma dissertação de mestrado de uma jovem sueca, se não me engano, ela destacando esse olhar de plataforma de múltiplos lados em redes de recarga de veículos elétricos. Eu acho que é na Suécia mesmo. Pois bem, aí a gente chega à noção dos efeitos de rede e os efeitos dos dados em rede. Nesse sentido, o que são os efeitos de rede de uma plataforma? Ou seja, o efeito de rede ocorre quando um produto ou serviço se torna mais valioso para os seus usuários à medida que mais pessoas o usam. Para os economistas, isso é o que a gente chama as economias de escala do lado da demanda. Na era industrial, a gente sempre observava as economias de escala do lado da oferta. Nessa era digital, se privilegia esse lado da demanda. As propriedades que a gente tem que observar a partir de agora são de economias de rede, são essas que observar o lado e a direção. No caso aqui, a gente tem economia de rede negativa ou positiva do mesmo lado da plataforma, ou economia de rede negativa e positiva cruzando a plataforma para outros lados. E isso é evidenciado em casos como o do Facebook, o do Airbnb, do Uber. Isso é uma figura muito que já virou história, que é a explicação do investidor do Uber para os efeitos de rede do Uber. Isso aí foi demonstrado também, foi trazido. Isso era um desenho de guardanapo num restaurante, foi feito por esse investidor, que virou um desenho no próprio IPO do Uber, se não me engano, 2019, eu não me lembro agora mais a data, e demonstrando como esses efeitos de rede foram vitais para o crescimento do Uber. Aqui os bilhões de viagens que o Uber tem realizado no mundo. E, mais recentemente, a gente percebe um interesse de outros autores. Esse aqui, o James Courier, detectou 16 diferentes efeitos de rede, e eu assinalei aqui os efeitos dos dados em rede, que são aqueles que a gente precisa hoje entender melhor o papel deles no desenho de plataformas e ecossistemas, porque nós estamos vivendo a era dos dados e o crescimento da inteligência artificial, que se alimenta essencialmente por dados. Em 2021, eu assinalei essa minha preocupação dos efeitos de rede e economia de rede na questão das moedas digitais. No caso, eu estava tratando aqui da CBDCs, da Central Bank Digital Currency, particularmente o real digital, onde eu já antecipava
essas minhas preocupações com os efeitos dos dados, particularmente em função dos algoritmos de inteligência artificial que podem nos levar, o que esse autor aí, Azim Azar, eu acho que é a pronúncia correta, que ele denomina o lock-in loop, o ciclo de aprisionamento da inteligência artificial, que é o caso de quando você usa essas ferramentas, você adquire muitos dados, esses melhores dados aumentam a acurácia dos algoritmos de machine learning, aprendizado de máquina, e esses algoritmos melhorados melhoram os produtos, e isso aumenta ainda mais o uso, então você pode ficar aprisionado nesse loop aí de dados que é gerado só um momentinho, pela inteligência artificial. E prosseguindo, a gente chega na compreensão do que se chama hoje o Data Enabled Learning, ou seja, o aprendizado possibilitado por dados, e como um destaque dessa noção de efeitos de rede e que tipo de vantagens competitivas esses aprendizados de dados proporcionam. Daí porque é relevante entender que uma coisa são os efeitos de rede dos dados e os efeitos de rede que trazem uma ampliação do valor para o consumidor. Por que essa distinção? Porque cada vez mais a gente vai ter pela frente um número de produtos que aprendem com o tempo e melhoram a experiência do consumidor. Então, o próprio consumidor traz os dados para esses provedores de serviços e esses dados aprendem com o tempo, criando esses efeitos dos dados em rede, e esses efeitos dos dados em rede amplificam os efeitos de rede do valor para o consumidor. Essa noção está cada vez sendo mais tratada, e aqui eu estou trazendo um modelo de efeitos de dados em rede, onde cada vez se preocupa mais com a percepção de valor do usuário, e com mais ele perceba que esses processos trazem valor, mais as empresas ofertantes vão ganhar vantagens competitivas. E, finalmente, um olhar novo também, que é de prestar também atenção como é que essas plataformas, ou as ações das plataformas, contribuem tanto para os efeitos de rede, como para externalidades políticas, uma vez que essas plataformas não existem no vácuo, elas existem dentro da sociedade, e as pressões de interesses públicos da esfera pública, da sociedade, têm efeito interno nas conduções dessas plataformas, e, portanto, é necessário entender como esses efeitos de natureza política, essas interações com a esfera pública, atuam na dinâmica dessas plataformas. Como conclusões, já estou falando muito, a organização industrial de vários segmentos econômicos, do setor financeiro em particular, tem mudado substantivamente no mundo, e o Brasil não foge a essa regra. De uma estrutura de mercado fortemente verticalizada e concentrada, o seu setor financeiro está paulatinamente desverticalizando suas arquiteturas, funções e processos, e, simultaneamente, vem observando uma lenta, mas evidente, desconcentração das atividades. Muito embora não seja perceptível ao cidadão comum, a transformação estrutural acima é resultado da convergência de duas revoluções, uma monetária e financeira e outra tecnológica. Os seus efeitos já começam a ser sentidos quando se observa um aumento na inclusão financeira de pessoas e empresas nos mercados de capitais e financeiros, e a chegada de novos entrantes,
com consequente necessidade de compreensão dos novos papéis, dos novos processos competitivos, dos novos arcabouços regulatórios. Ao se adotar o enfoque de ecossistema de negócios, percebe-se que é fundamental entender como a complementaridade entre os atores que formam os ecossistemas de negócios e suas interdependências se manifestam dos pontos de vista teórico e prático. Como os ecossistemas de negócios se organizam no entorno de uma arquitetura central baseada em plataforma, a análise da estrutura e da dinâmica dessa estrutura de mercado para ser um imperativo para a compreensão das estratégias de negócio dos ecossistemas. E, finalmente, como um dos alicerces básicos da formação das plataformas, os efeitos de rede passaram a ter um papel crucial nas estratégias dos ecossistemas de negócios. E, em função da avassaladora emergência de novas ferramentas de inteligência artificial, os efeitos dos dados em rede assumem importância capital. É isso aí, gente. É uma tentativa nossa de mostrar como é possível analisar o setor financeiro com um olhar de ecossistema de negócio, e isso é um ponto de partida daquele enfoque tradicional de só olhar a empresa. E, ao fazer isso, a gente tem que considerar uma série de fatores que contribuem para a organização desses ecossistemas. E, como o professor Gustavo Franco aponta, se a gente já tem dois sistemas separados, o sistema formal bancário e o sistema de pagamentos, é necessário entender como é que isso vai avançar daqui para frente. E é um desafio que gera oportunidades tecnológicas, oportunidades de negócios e oportunidades acadêmicas para a gente refletir como é que esse setor financeiro se estrutura e estrutura os setores da economia real. Então, eu estou agora disponível para a gente conversar sobre isso. Vamos lá, Nilson. Primeiro, professor, parabéns, foi uma brilhante exposição, tá? Muito bem explicado, uma elucidação bem interessante. E eu fico refletindo, assim, como startups, como pequenas empresas, assim, nesse ecossistema é como se a gente fosse os ratinhos, né? O pequeno animal, assim. Como é que a gente pode encontrar o nicho de atuação, né? Qual é a melhor forma de descobrir essa... Veja só, Nilson. Em primeiro lugar, é importante desvendar o que é isso que está acontecendo no mundo financeiro. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, eu passei a tomar conhecimento dos detalhes do que se chama o Shadow Banking System, que é um sistema que foi gerado lá nos Estados Unidos nos anos 80 e 90 e que foi praticamente o responsável pela crise de 2007, 2008. Mas o que é esse sistemão aí? O que é que ele faz? Como é que ele age? Ele é maior do que o sistema tradicional. Mas quantas pessoas sabem o que é que ele faz? Então, se você não entende o que é a organização do setor, fica difícil você perceber onde é que estão os gargalos, onde é que está a mina de ouro, o novo caminho para onde esses segmentos estão indo. Então, o nosso papel aqui como grupo de pesquisa é desvendar essas tendências, principalmente essa que eu coloquei aqui, que é da desverticalização e da desconcentração, como fenômenos econômicos que estão na sua trajetória, e a partir daí a gente identificar. Eu, pelo menos, não sabia isso que o Gustavo Franco mostra dos 2 sistemões que a gente tem hoje, né? Ou seja, o sistema tradicional e o sistema de pagamentos. Ou seja, são mercados que foram criados recentemente, regulados recentemente,
e que vão interagir com o ecossistema CeFi, DeFi, que a gente está visualizando, e você é um player desse processo. Então, se a gente não entende como esses mercados se organizam e como eles tendencialmente tendem para frente, fica difícil prospectar a oportunidade. Então, nosso papel aqui é exatamente isso, é o de desvendar essas estruturas, entender a mecânica, entender a lógica econômica por trás desses ecossistemas, e aí perceber, não, aqui tem um gap, tem uma falha, tem algo que é preciso atentar, é preciso contemplar. Um outro exemplo que eu posso dar a você foi, essa semana, houve o embarque da B3 aqui em Recife. E aí, quem está trazendo é a Neurotech, que foi o player que foi comprado pela B3 para ampliar seus processos. Aí eu estava lá, eu decidi ir lá e para dar um toque do que a gente está fazendo aqui na Federal, mas também para entender o que é que a B3 está fazendo. Então, a B3 é algo, para você ter uma ideia, é uma empresa que fatura 10 bilhões de reais ano, então é um gigante que quer ficar ainda maior, mas tem agora uma área de inovação que privilegia determinados segmentos de mercado. E aí você fica, uau, é impressionante, é impactante o que eles têm para fazer, mas a gente precisa entender como é que a gente ancora uma ancorazinha lá para ser arrastado por eles. Então, nesse sentido, tinha umas 3 ou 4 startups apontando o que estão fazendo, mas é um universo tão grande que a gente não dá conta aqui como polo, como ecossistema, da demanda que eles estão tendo, porque é muita coisa para ser feita. Então, voltando ao argumento, a gente precisa entender a lógica desses sistemas grandes que estão se reciclando, se reposicionando, para nós, formiguinhas, ancorarmos nossos desejos, nossas aspirações. Perfeito, muito obrigado. Eu estou falando muito, agora vou falar mais ainda. Eu estou muito animado por isso, porque eu parto do meu livro de 2015, onde eu tinha como enfoque o enfoque da empresa. Então, naquele meu enfoque, o modelo que eu gerei foi argumentar que a arquitetura empresarial condiciona a governança dessa empresa, e essa governança vai dizer se a empresa vai crescer ou não. Ou seja, é um paradigma linear, mas que eu, pelo menos, não conhecia, nem conheço ninguém que já tenha feito algo semelhante para a dinâmica da empresa, ou seja, da sua arquitetura, passando para a sua governança e chegando às condições de escalagem e de crescimento. Na hora que eu percebo que isso é importante, mas insuficiente, aí eu migro, ou seja, eu considero que aquele paradigma foi importante, mas ele não é suficiente para compreender esses novos ecossistemas. Daí porque eu estou analisando, como linha de pesquisa, a arquitetura dos ecossistemas, como é que eles se estruturam, se organizam e são desenhados, a governança desses ecossistemas, que é, para mim, hoje, cada vez mais importante do que a própria arquitetura, e como esses ecossistemas vão crescer. Então, eu estou me sentindo muito a cavalheiro para lidar com essas dimensões, porque eu já venho do paradigma anterior, do paradigma da empresa. E olhar os ecossistemas, para mim, é povoar a discussão com mais players. Mas mais players requerem
mais coordenação, mais colaboração, mais governança. Então, é nesse sentido que eu vislumbro que precisamos formar mais pessoas para que elas percebam que, olha, por aqui tem uma tendência de oportunidades, por aqui tem outra. Ou seja, nessa discussão hoje de inteligência artificial, como é que isso cai no setor financeiro? Com os dados. Ou seja, então, como é que a gente analisa essa faceta da maior produção de dados e maior diversidade de dados para satisfazer interesses da economia real? Construção civil, por exemplo, como é que a gente pode ajudar a construção civil com essas novas ferramentas? A partir dos ecossistemas que a gente identifique de inteligência artificial, de ecossistema financeiro, enfim, essa diversidade, essa ecologia que eu estou visualizando para a gente poder trabalhar nela, porque senão, em mais de 30 anos de academia aqui, é muito complexo o que está acontecendo. Então, só fazer uma síntese do que está acontecendo já é uma trabalheira enorme, quanto mais atuar. Então, nesse sentido, o nosso papel é ajudar nessa síntese, ajudar nessa compreensão para que vocês, mais jovens, que têm mais futuro, entendam a lógica que os mais velhos estão tentando capturar. E os mais velhos aí incluem Gustavo Franco, que é uma cabeça, né, impressionante como ele sintetiza bem, em função da experiência que ele teve de presidente do Banco Central, e outros, como nossos colegas aí, o Courtney Guimarães, que vem do mercado privado, domina várias técnicas e tem um ecossistema de parceiros que eu não conheço no mundo. Essa atividade dele de organizar os grupos de zap dele é algo que não tem valor. É impressionante o que ele faz. Então, esses profissionais têm que ser colocados à disposição das novas empresas, das empresas que querem se reciclar com outros modelos de negócio. E o setor financeiro hoje é protagonista. Ou seja, a quantidade de desenvolvedores que está no setor financeiro hoje é impressionante, particularmente em função do crescimento do DeFi, né? Então, eu estou muito animado. Eu acho que a minha nova tarefa agora vai ser de entender os esforços de escalagem e de crescimento desses ecossistemas, que aí completa a minha tríade de arquitetura, governança e crescimento dos ecossistemas. E certamente vai ser uma grande contribuição, professor, para a academia e para o Porto Digital, né? É o meu novo livro, já estou escrevendo. Que massa! Uhum. Mas fique à vontade, eu tenho até meio-dia aí para a gente explorar dúvidas. Fábio, alguma indagação? Ô, professor, eu nem sabia do encontro, aí peguei no meio da história ali no Zap, está acontecendo algum encontro, aí entrei, né? Peguei no finalzinho aqui. Eu vou... Depois coloca a gravação para eu poder assistir, porque eu vi que o assunto é bem interessante mesmo, né? A princípio eu nem conhecia esse Shadow Bank aí, já coloquei aqui para dar uma estudada sobre, né? Achei bem interessante essa história aqui, vou dar uma estudada. Não, isso eu tenho usado numa disciplina que eu dou no Centro de Informática, que é viabilidade econômico-financeira de projetos de sistema de informação. E uma das minhas tarefas lá é mostrar para os alunos
por que a crise imobiliária americana ocorreu. Uhum. E aí, para justificar, eu coloco o filme A Grande Aposta. Não sei se você já viu. Conheço. Aquele filme é lapidar, porque ele revela realmente os bastidores da essência do que ocorreu. Mas por trás daquele filme tem muita ciência, tem muita coisa inovadora, particularmente na forma como os instrumentos de securitização foram criados para vender imóveis. Só que houve distorção, enfim, mas na essência, o que o filme revela é como os instrumentos do Shadow Banking System foram usados para alavancar o mercado financeiro e comprometendo os bancos reais, os bancos oficiais, porque o Lehman Brothers faliu, não sei quem faliu, e aí você vê como o Shadow Banking System arrastou o sistema e obrigou o governo americano a injetar dinheiro. Né? Você foi muita gente hoje critica, porque isso não repercutiu na inflação na época, mas repercutiu depois, e a gente está vendo aí o que está acontecendo. Então, o Shadow Banking System está na raiz daquela recessão que foi iniciada no mercado imobiliário e está por trás de uma série de outras coisas inovadoras que foram constituídas e geradas ao longo de décadas. E pouca gente sabe o que significa isso. Então, o fenômeno da colateralização, ou seja, o fenômeno de uso de títulos para gerar garantias para que o setor financeiro se financie. Ou seja, hoje mesmo a gente está vendo aqui que, muito certamente, a economia mundial vai entrar num processo recessivo por uma escassez de liquidez no mercado internacional, enfim, está tudo relacionado. Então, entender como esse Shadow Banking System se organiza é crucial para a gente entender quem são os players, quais são as novas demandas, como é que o real digital, Edilson, como é que essa moeda digital entra nessa discussão? Então, é uma discussão que envolve questões de natureza de geopolítica. Eu acho que você Edilson, deve recordar, eu coloquei, eu acho que foi no sábado passado, um TED Talk do presidente do Grupo Eurásia, e onde ele coloca a nova estrutura de organização do mundo, e ele diz que o poder que virá a partir de agora não é nem tanto das nações, como Estados Unidos e China, mas sim de um novo ator, que são as plataformas digitais, que têm mais poder do que essas entidades e essas nações. E como é que a gente navega nisso? Né? Então, é um mundo muito diferente, é um mundo muito complicado, e a gente precisa entender como isso se organiza. Então, essa nossa gota d'água aqui do grupo de finanças digitais é o que eu estou dizendo, é uma gota d'água para entender um oceano. É o surgimento de atores não estatais, né, professor? Exatamente. A complexidade do cenário. É muito complexo. É muito complexo. É você reconhecer que questões tradicionais da vida dos países, como soberania, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, mas vai ter que introjetar novos papéis. Ou seja, essa noção da moeda digital, ela tem implicações complexas. Ou seja, afinal,
como é que serão os usos dos nossos dados? Isso não está claro, não está claro. A gente tem discutido muito do ponto de vista tecnológico. Edmilson trabalhando aí em interoperabilidade das redes, dos sistemas, alguns outros, não, o protocolo X ou Y, enfim, o padrão vai ser esse ou aquele, mas essa é uma discussão técnica. Tem uma discussão numa camada política que precisa ser tratada do ponto de vista da a moeda de reserva internacional, continuar sendo o dólar? Não, será qual? É possível uma coexistência dessas moedas? Mas como? Como isso afeta o comércio internacional? Enfim, são coisas complexas e a gente precisa ter uma compreensão do que está acontecendo. Como isso altera até o poder de regulação daquele órgão, né, central. Totalmente. Vejam que hoje a gente está vendo a SEC, que é a CVM americana, colocando padrões rígidos para Binance, para Coinbase, agora tem outros atores sendo... E aí as empresas estão migrando para a Europa, enfim, ou seja, é muito dinâmico, muito plástico o mundo de hoje, em função das tecnologias digitais. Então, você não pode dizer, não, eu vou fazer isso, eu tenho autoridade. Sim, mas você vai perder empregos, vai perder oportunidades. O capital, os inovadores, né? Enfim. Como que encaixa isso, né? Como é que faz a coisa funcionar? É um desafio muito grande. É um xadrez muito complexo e de várias camadas. Ou seja, os estrategistas que eu conheço usam essa noção do xadrez de múltiplas camadas há muitos anos. E a gente precisa ter esse olhar, porque o mundo não está fácil, ou seja, não está simples. Mas, anyway, eu já estamos chegando ao tempo. Eu queria agradecer a atenção de vocês. E, Fábio, vai estar gravado aqui o vídeo. A gente tem uma página no YouTube do grupo, e aí depois você pode até mandar pessoalmente mesmo alguns pedidos de esclarecimento, que eu estou à disposição. O Edmilson também está ao lado aí. Então, é isso. Perfeito. Obrigado a vocês. Bom dia e bom São João. Bom dia, bom São João também para todos aí. Bom dia, pessoal. Foi enriquecedor aqui. Primeira visita aqui, mas estou tentando me situar com os temas aí. Sou pesquisador aqui na César também School, tá? Na área de design, mas sou contabilista. Eu vejo muita oportunidade aí em toda essas tecnologias que estão surgindo, né? Contabilidade vai ter um grande impacto. E sistema financeiro também tem bastante impacto, mas está sendo enriquecedor. Aos poucos eu vou me soltando, vou vendo um pouco da linguagem do pessoal aí e espero poder contribuir, certo? De qualquer forma, tá, pessoal? Agradeço. Bem-vindo, Bob. Tá bom, muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.